Pessoal, tudo bem? Eu relutei muito em pôr esse vídeo à mostra, subir para o YouTube, relutei muito, mas eu não poderia ficar calado com isso. Há muito tempo que eu venho acompanhando, que você vai ver nesse vídeo, é muito sério, não é brincadeira. Eu tenho amigos, tenho até parentes que seguiram essa trajetória de TJ, Testemunhas de Jeová, e hoje eles são escravos de um sistema que eu diria, para não falar uma palavra mais pesada, lamentável. Uma seita herética sem base bíblica alguma, e as pessoas são vítimas dessa seita que começou lá nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado. Torre de vigia, a torre do erro, a torre do engano, e muita gente está enveredando por isso. Eu já tive um funcionário que ainda, deve ser ainda, TJ, e o fato de eu ter abordado a mãe dele com argumentos assim bem fortes resultou de palavras ofensivas, de desprezo, de bloqueio, porque eles têm medo da verdade, porque eles acreditam que a verdade que eles seguem, a verdade que eles foram ensinados, é a verdade absoluta. Por engano, né? Lamentável engano. São manipulados de uma forma absurda, passam por um processo de lavagem cerebral. Quem foi TJ sabe do que eu estou falando. O YouTube está cheio de depoimentos fortes de mulheres que foram abusadas sexualmente, principalmente aquelas que ficaram ou viúvas ou ficaram divorciadas, separadas, e esses camaradas abusaram sexualmente, chantageando, pegando crianças e abusando sexualmente de crianças. Eu sei que esse vídeo pode comprometer muito o meu emocional, pode comprometer até meu canal, mas assim mesmo, eu tenho a obrigação moral de expor essa seita que é tudo menos seita com base bíblica. Eu sei do que eu estou falando. Eu quase me torno um TJ lá atrás, em alguns anos atrás, numa fase da minha vida. Mas ainda bem que eu fui alertado, eu fui convencido de que eu ia entrar num processo de engano e iria abandonar a minha fé, iria abandonar meus princípios bíblicos se eu tivesse enveredado por essa seita que eu sinto lhe dizer, é uma seita que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com os ensinamentos da palavra de Deus. Aliás, até tem, mas de forma deturpada. Eles alteraram a Bíblia, eles alteraram as Escrituras para justificar a vida boa que leva os seus líderes, seus presidentes, os homens que sustentam a torre de vigia lá nos Estados Unidos com muito luxo, muitos carros e mansões e coisas absurdas que as pobres TJs nem sabem, ou se sabem, ignoram, fecham os olhos. Então assista esse vídeo com muita atenção e pode ter certeza que esse vídeo está aí na internet, provavelmente incomodando ou despertando alguns TJs para que abram os olhos, partam para conhecer a verdadeiro ensinamento bíblico, tá bom? Espero que isso tenha ajudado você a refletir direitinho com o acompanhamento desse vídeo aí que eu estou anexando no meu canal. Eles mantêm esse silêncio por medo. A reputação tem que vir em primeiro lugar. Somos isolados de propósito. Não devemos ter nada a ver com o mundo. Existem cerca de 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo atualmente. Eles acreditam que estamos vivendo no tempo do fim. A atividade de porta em porta é fundamental e é por isso que as testemunhas de Jeová são conhecidas. Eu era uma criança, tinha 5 anos, quando minha mãe e meu pai se tornaram testemunhas de Jeová. Então eu realmente não conhecia outra coisa. Foi incutido em mim que todas as outras religiões eram falsas. Elas estavam sob a influência de Satanás, o diabo. Eu levei isso muito a sério. Me tornei um ancião. Um ancião é alguém que tem a responsabilidade de ensinar, de subir no púlpito e pregar sermões. Eu realmente não me permitia nem discutir ou pensar, será que isso está certo? Eles conseguem controlar a forma como você pensa. E se você não concordar com as crenças deles, pode acabar se metendo em problemas.
Existe uma ocultação de abuso sexual. Agora, eu sei e posso te afirmar com certeza que isso é muito, muito comum. Fui abusado sexualmente por uma testemunha de Jeová. Eu não fiz nada a respeito disso. Para ser sincero, quando aconteceu pela primeira vez, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu tinha idade suficiente para descobrir ou entender o que estava acontecendo, eu já estava tão envergonhado que não queria falar sobre isso. Depois, mais tarde, descobri que a pessoa que abusou de mim continuou e também abusou de outro membro da minha família. O que foi realmente catastrófico foi descobrir que a minha própria filha, com 15 ou 16 anos, veio me contar sobre o abuso que sofreu. Isso causou uma grande consternação dentro da congregação, porque o ancião que abusou da minha filha era muito popular. Então você tem pessoas dizendo, não, ele não faria isso. Eu percebi que fui enganado todos esses anos. Eu não tive uma educação, eu não fui para a faculdade, eu não fui para a universidade. Eu teria gostado, por exemplo, de ter entrado para a polícia. Não pude fazer isso porque era necessário jurar lealdade à rainha. Nós lamentamos e eu lamento que por 50 anos eu fui controlado, mas nós não culpamos minha mãe e meu pai. Sabemos que eles estavam em uma seita. Nós estávamos em uma seita, minhas filhas estavam crescendo em uma seita. Graças a Deus elas saíram. Nós aproveitamos coisas como Natal, aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Halloween, Noite da Fogueira, o que você imaginar. Coisas que você não pode fazer como testemunha de Jeová. A vida é boa. O jovem é visto como um encrenqueiro. Mais tarde, outras pessoas apareceram e aquele abusador da minha filha foi levado ao tribunal com 4 vítimas e foi considerado culpado. Posso te dizer que minha filha só queria um pedido de desculpas. Como eles não fizeram isso, ela decidiu levar as testemunhas de Jeová ao tribunal, assim como muitas outras pessoas. Na maioria desses casos, as testemunhas de Jeová fizeram acordos fora do tribunal, mas obrigaram as vítimas a assinar um termo dizendo: não vamos contar para ninguém. Não afirmo que todas as testemunhas de Jeová sejam abusadoras de crianças ou más. Obviamente esse não é o caso. No entanto, as testemunhas de Jeová nunca realmente disseram: nós temos um problema. Eles têm o que chamamos de regra das 2 testemunhas. E é a Bíblia que diz que antes de um assunto ser comprovado, você precisa de 2 testemunhas. Em um caso de abuso sexual infantil ou qualquer abuso sexual, vai ser muito difícil conseguir 2 testemunhas. Tivemos uma mulher adulta que foi estuprada por um ancião. E foi o mesmo ancião que abusou da minha filha. O ancião da congregação disse: ah, que pena. Uma é adulta e a outra é uma criança. Não podemos dizer que isso são 2 testemunhas. Existe uma frase muito comum entre as testemunhas de Jeová que precisamos cuidar do nosso comportamento para não trazer difamação ao nome de Jeová. Então eles mantêm esse silêncio por medo. E assim, a reputação tem que vir em primeiro lugar. Nós somos isolados de propósito. Ser desassociado é ser oficialmente expulso da organização. É um anúncio que é feito onde o nome da pessoa é lido e dizem que o senhor fulano não é mais uma testemunha de Jeová. Isso é um sinal para que a congregação não tenha mais nenhum contato com essa pessoa. Eu tenho 2 filhas que foram desassociadas, então como pai eu queria ajudá-las, mas como testemunha de Jeová eu não deveria ter nenhum contato com elas. E assim por cerca de 10 anos minha esposa e eu evitamos nossas filhas. Eu me meti em problemas muitas vezes porque tentei ajudar minhas filhas e nessas ocasiões eu recebi a visita de outros anciãos me repreendendo. Eu estava sendo controlado, meu pensamento estava sendo controlado. Isso é o que Deus quer. Quando minhas filhas faziam algo errado, eu ia e as denunciava porque é isso que você deve fazer. Minha própria queda na fé, eu acho, aconteceu quando, em uma dessas reuniões, quando eu estava sendo visto por 2 anciãos seniores
Um deles disse para mim: abandone suas filhas e continue sendo um ancião. E eu tive uma experiência muito incomum, onde eu estava no canto da sala, olhando para nós três lá embaixo, e agora eu sei que isso é estresse extremo, é como um mecanismo de fuga. Mas na época eu não sabia o que estava acontecendo e então voltei a mim e percebi: isso é ridículo, eu não posso mais fazer isso. Então, educadamente, eu apenas disse: sinto muito, mas para mim chega, vocês não vão mais me ver. Eu senti uma onda de emoção e estresse simplesmente me deixando e lembro de pular e tocar o ar pensando: meu Deus, eu estou livre. Eu fui para casa e contei para minha esposa, que continuou sendo uma boa testemunha de Jeová por mais 10 anos, e eu a apoiei até que ela também percebeu que havia algo muito, muito errado. E percebi que fui enganado todos esses anos. Eu não tive uma educação, eu não fui para a faculdade, eu não fui para a universidade. Eu teria gostado, por exemplo, de ter entrado para a polícia. Não pude fazer isso porque era necessário jurar lealdade à rainha. Nós lamentamos e eu lamento que por 50 anos eu fui controlado. Mas nós não culpamos minha mãe e meu pai. Sabemos que eles estavam em uma seita. Nós estávamos em uma seita, minhas filhas estavam crescendo em uma seita. Graças a Deus elas saíram. Nós aproveitamos coisas como Natal, aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, Halloween, Noite da Fogueira, o que você imaginar. Coisas que você não pode fazer como testemunha de Jeová. A vida é boa.